Que bom que vocês vieram, é um prazer receber vocês. Meu nome é João Andrade, eu sou coordenador da Ação Educativa do Instituto Uzi Minas. Hoje a gente vai ter uma conversa com o Rodrigo Vivas, que é o curador aqui do Centro de Memória. Eu acho legal também contar que esse evento ele fecha a nossa programação da Primavera de Museus. Essa semana teve formação com professores na segunda-feira, tivemos exibição de filmes ontem, uma conversa com o curador da exposição que está em cartaz lá no Centro Cultural, inclusive que vocês vão conhecer hoje também, né? A segunda parte do dia, vocês vão descer para lá. E hoje a gente fecha com essa conversa com o Rodrigo Vivas, que faz parte de um ciclo de palestras, que são as palestras de contrapartida social ao projeto de implantação do Centro de Memória, Uzi Minas, que é viabilizado via Lei Federal de Incentivo à Cultura pela Uzi Minas. O Centro de Memória Uzi Minas vai completar um ano daqui a pouco, dia 26 de outubro, a gente completa um ano de abertura. Por aqui já passaram mais de 7.000 pessoas, entre escolas, famílias, visitantes espontâneos, nas nossas programações de visitas, oficinas, formação com professores, da qual esse ciclo hoje faz parte. Então, a gente espera que vocês voltem sempre. A entrada é gratuita, a gente funciona de quarta a sábado, de 10 da manhã às 18 horas e domingo de 10 às 13 horas. Alguns de vocês já visitaram o Centro de Memória, certo? Para alguns de vocês é a primeira vez. O Rodrigo Vivas vai contar para a gente hoje um pouco. O nome da palestra, eu vou até ler aqui, que é um nome que eu acho super significativo, que é Memória, História e a Invisibilidade dos Acervos, o desafio do Centro de Memória Uzi Minas. Então, é uma oportunidade muito interessante de ouvir o curador do Centro de Memória, que vai contar para a gente, basicamente, como surge um museu. Como que obras que antes estavam espalhadas em contextos diversos passam a formar uma coleção. Como que, através de uma cenografia, de uma expografia e de uma ambiência, a gente emerge públicos em temas importantes para a cidade, como patrimônio, história e arte. Então, a primeira parte do encontro, a gente vai conversar um pouco com o Rodrigo Vivas, e na segunda parte, ele vai conduzir a gente por uma visita no espaço. Tá bom? Vou ler aqui rapidamente o currículo de Rodrigo. O Rodrigo Vivas é doutor em História da Arte, professor do programa de pós-graduação e graduação da UFMG, atualmente realiza o pós-doutorado também na Unicamp, professor permanente do programa de pós-graduação em artes da Escola de Belas Artes e professor associado da graduação da mesma instituição. Realizou dezenas de curadorias em instituições como Museu da Pampulha, Confidência, da UFMG, Centro Cultural Uzi Minas, e participou como jurado de editais como Vale do Rio Doce, Casa Fiat de Cultura, Palácio das Artes, entre outros. Rodrigo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela presença. Que seja uma linda manhã juntos. Obrigado, viu? Bom dia, bom dia. Em primeiro lugar, é uma satisfação enorme estar aqui. Hoje eu pensei em falar algumas questões, então a gente vai desenvolver um pouco como que vai ser a nossa dinâmica, né? Que para mim ainda não está muito claro. Como a gente pensou 3 encontros, nós podemos ter a possibilidade de uma discussão durante 1 hora, e depois a gente tem um espaço também de acolhimento, para a gente conversar, para a gente discutir e assim por diante. Eu espero ser o mais didático possível, né? Eu acho que um pesadelo de qualquer professor, depois de 20 anos de carreira, é não conseguir transmitir aquilo que ele está pensando. Vocês devem imaginar isso. E é mais difícil ainda quando a gente não sabe o público, né? Porque quando você está convivendo numa sala de aula, você convive com um público específico, tá? Então, estou super aberto. Eu gostaria de, em primeiro lugar, né, eu já estou num clima de comemoração de 1 ano dessa realização, né? Eu gostaria de dizer que eu falo aqui como curador, em certa medida, em nome de um projeto, mas geralmente eu sou selecionado pela minha beleza, não porque eu seja significativo. Eu não gostei das risadas, por favor, vão ser mais econômicos nas minhas piadas. Vocês
Vocês podem notar naturalmente que não foi pela minha beleza, mas eu queria deixar claro que eu começo com uma discussão belíssima de um autor chamado Becker, que ele escreveu Mundos da Arte, né? E ele, em certa medida, começa a dinâmica que envolve, né? Quando a gente pensa numa determinada realização e geralmente aparece um nome, né? Um ator, um cineasta. E ele diz que um grande literato norte-americano disse que ele dedica o livro num grande agradecimento ao copeiro, a pessoa que servia café para ele todos os dias, 6 horas da manhã. E isso poderia ser muito estranho, né? Porque você não se dedicou ao time de futebol, à sua mãe, ao seu cachorro. Por que o copeiro, né? E ele começa a tentar explicar que se aquela pessoa não tivesse feito café todos os dias, 6 horas da manhã, não teria conseguido conquistar o projeto dele. Eu gostaria aqui de falar em nome e agradecer todas as pessoas anônimas que não estão. Mas eu acho que tem por causa da. Nem precisaria. Mas eu acho que precisa da gravação. Alô, alô. Som. Alô, alô. Porque você tem que falar impostado para funcionar, desculpa. Tem um tom, assim. Não, agora eu acho que está funcionando. Então, em certa medida, eu gostaria de agradecer, que isso aqui foi uma luta, ficar pronto, né? Tem certas pessoas que eu chamo já como parte da minha equipe, né? E o João está aqui representado para falar do educativo, né? Eu gostaria, por favor, que a Márcia e a Penélope viessem até aqui para demarcar o meu agradecimento especial. Gente, eu estou mandando, caramba, que bosta, não dá para ser educado mais nesse mundo, né? Então, são parceiras, o Guilherme não está aqui, mas eu gostaria... Ah, vem Guilherme, é o mais chato da turma, ele não pode faltar. Então, em certa medida, isso eu gostaria que fosse, em certa medida, o meu reconhecimento dessas pessoas que fazem as coisas acontecer. E eu acho muito injusto meu nome aparecer como curador e o nome dessas pessoas não estarem em primeiro plano, tá? Mas eu adoro ser o primeiro plano, tá? Eu estou só fazendo isso aqui para... Então, eu gostaria uma salva de palmas ao educativo e todas as pessoas que estão aqui. Então, começando propriamente o que eu pensei para a gente discutir, essa palestra é uma palestra que eu sempre começo, eu finjo que eu não preparei também, mas eu sei metodicamente o tempo e o que a gente vai fazer como discussão. Então, eu começo sempre numa ideia de construção do conhecimento passo a passo. Eu acho que qualquer discussão, ela tem que começar do simples e chegar até o complexo. Então, desculpa se vocês se sentirem entediados no início, porque esse vai ser o tom até o final, né? Então, eu começo um pouco dizendo como que eu cheguei a realizar certas perguntas, que elas são muito simples, muito, né? Mas, por vezes, elas nunca são realizadas. Na verdade, quando a gente faz uma reflexão por que algo não acontece, ou na esfera pública, ou na esfera educacional, ou na esfera familiar, a gente fica muito pensando assim, se é tão óbvio, por que não acontece? Vocês já tiveram essa sensação, né? Se é tão óbvio, por que não se realiza? Geralmente essas questões, quando são formuladas, é porque elas não são óbvias. Elas só foram naturalizadas. A gente acostuma,
né? A ideia de se acostumar com talvez seja o pior cenário. E a gente acompanha, né, depois a situação que as pessoas reproduzem e, de forma educacional, vão reproduzindo, né? Então, eu falo disso com uma ansiedade quando eu comecei a lecionar História da Arte. E a pergunta fundamental é: por que não tem museu em Belo Horizonte? Uma pergunta simples. Vindo de uma educação do interior, que eu nunca tinha frequentado um museu de artes visuais, aqui eu só falo de artes visuais, tá? Nunca tinha frequentado, com pouco acesso, e quando eu tive que faltou um professor, eu fui assumir a disciplina de História da Arte que eu odiava, eu comecei a fazer essas perguntas assim que as pessoas deixaram de fazer, né? Por que existe um Louvre? Por que existe uma Tate Gallery? Ou, se a gente vai em São Paulo, uma Pinacoteca, um MASP, e em Belo Horizonte não tem nenhum. Ouro Preto está situado numa situação que é uma situação específica da cultura religiosa, né? Porque o Museu da Inconfidência é um museu histórico. E, de posse dessa primeira pergunta, em 2002, a maioria eu acho que devia estar nascendo aqui, vocês são muito jovens, né? Em 2002, eu comecei, então, a visitar essas instituições que se auto-intitulavam museus, né? Museu de Arte da Pampulha, um antigo cassino desativado e desafinado também, eu acho que é uma boa coisa. E todo mundo falava assim de uma naturalidade, né? Esse é um museu. Eu falei: o museu o quê? É o prédio? O museu é o prédio? Não, é um museu de arte. Mas cadê as obras? Aí começam a inventar uns conceitos, sabe esses conceitos para justificar incompetência? Sabe, esses conceitos assim mais estranhos, né? Vira e fala assim: não é porque seu nariz é grande, eu adoto isso. A minha cara que é recuada resolve muito dos problemas, né, do mundo, falar assim. Não, porque esse é um novo conceito, onde o prédio é a sua própria narrativa. Eu falei: nossa, o prédio já constrói narrativas, isso está ficando muito melhor. Daqui a pouco o museu escreve seu próprio o prédio escreve seu próprio livro. Ele deve ter um Mac super avançado para fazer isso, né? Como se não fossem pessoas que construíssem a ideia da narrativa, né? Então eu comecei a pensar: tudo bem, então vamos pensar que é um museu de arte sem obra de arte. Então é um prédio histórico só. E aí, de posse disso, eu fui, na época, como historiador, eu não tinha formação em História da Arte, eu passo aí, então, aí para os jornais, para procurar alguma ideia sobre o circuito de arte de Belo Horizonte. Vou para os jornais e vejo que tem concorrência nacional em Belo Horizonte. Todos os grandes artistas estavam disputando numa ideia que se chamava Salão de Arte da Prefeitura, fundado em 1936. Depois eu continuei acompanhando pelo júri do salão, que aí eu achei a documentação toda no arquivo da cidade, que fica na rua Itambé, me deparei com outra situação muito interessante, né? Artistas que tinham ganhado a Bienal, sendo mineiros, estavam desaparecidos. Eu não sabia onde eles estavam. Depois eu descobri que o acervo do Museu de Arte da Pampulha ficava na reserva técnica e não era mostrado. Em certa medida, sempre pela justificativa que a coleção não podia ser exposta porque não tinha condições adequadas para expor as obras. Então tá bom. Eu tenho a Mona Lisa. Aí o Louvre fala assim: isso aqui é um antigo prédio que não dá para fazer nada. Pega a coleção, leva para outro espaço, minha gente. Essas perguntas que eu comecei a fazer. Então,
desde a década de 60, tem um projeto para criar um espaço para as coleções públicas de Minas Gerais. Desde a década de 60. Eu acho que está um pouco atrasado, né? E de 4 em 4 anos tem um debate sobre pegar essas coleções do Museu Mineiro, Museu Histórico Abílio Barreto e Museu de Arte da Pampulha e fazer uma pinacoteca. É isso. Sempre as discussões esbarram numa certa teoria incompreensível. Está claro? Então, de posse disso, eu comecei a levantar obras, coleções, acervos, história dos artistas, com um projeto que sempre é artistas que estão nos acervos públicos. Eles não precisam ser mineiros. Por isso que chamam uma história da arte associada a esses acervos. Então, de posse disso, você vai me perguntar, mas Vivas, por que você considera isso tão importante? Que é aí que eu começo a pensar duas questões fundamentais para a gente debater hoje. A primeira coisa que, talvez, há uns 70 anos atrás, no Brasil, talvez 20 anos atrás, a gente começou a entender o papel de um tipo de educação que ela não seja uma educação tributária. Educação tributária é aquela educação funcional. Para que serve isso? Né? Uma pessoa brinca, né? Eu nunca entendi para que servem as mitocôndrias. Você não precisa saber para que servem as mitocôndrias. E isso nem serve para passar como esmalte ou qualquer coisa. Por que eu vou estudar arte, então? Porque antes nós tínhamos uma noção partidária que a educação estava ligada à informação. Essa é a primeira coisa. Então, a primeira distinção que eu quero levantar para vocês, eu quero que todo mundo anote, porque depois vai ter uma prova no final vai passar uma prova para vocês no final da aula, viu? Mentira, não vai passar. Mas são informações assim que a gente vai usando, ainda mais quem tiver a possibilidade de fazer os 3 módulos, tá? Porque esse é um módulo inicial, eles são autônomos, mas tem uma possibilidade da gente discutir. Então, informação tem como referência o acúmulo de dados, né? Um historiador que a história, tal qual ensinada em algumas escolas, ela é um acúmulo de informação. Ela não transforma necessariamente em experiência. E acreditávamos também numa ideia de que nosso cérebro funcionava de forma compartimentada. A gente tinha essa ilusão. Eu aprendo matemática, eu aprendo... O que mais é importante na vida para alguém que pensa assim? Matemática. Português não é importante? Então, matemática. Eu aprendo matemática porque eu vou pegar um troco ali na esquina. Essa é a ideia, né? Mas, na verdade, nós sabemos que nosso cérebro não funciona assim. O nosso cérebro funciona numa complexidade que estudar história como produção de conhecimento te ajuda na matemática. Estudar matemática te ajuda em biologia. Porque o nosso cérebro, você não tem uma área que não seja comunicante com outras áreas. Assim como habilidades do fazer manual, que a gente tem um grande preconceito, né? Existe um texto belíssimo, né? O Elogio da Mão, onde a grande reflexão é: você pensa enquanto faz. Você pensa enquanto faz. Tínhamos uma ideia antes das artes mecânicas e das artes liberais. Quem pensava era com as mãos, é a pena. Quem trabalhava era uma sociedade ainda dependente de um regime colonial, escravocrata. E a gente percebe hoje que não é tão simples. A gente percebe que você pensa com as mãos. A realização de um conjunto de atividades, então, te permite uma compreensão muito mais elaborada que a gente pudesse imaginar. O Lacan vai dizer, numa atitude provocativa, que pensar é com os pés. Pensar é com os pés para a gente achar que você não pensa com o seu corpo inteiro.
Então, em certa medida, a gente já coloca uma situação que é magnífica, né? A experiência mediada pelo espaço é uma produtora de conhecimento sem fim. Então, vou repetir. A experiência, o conhecimento produzido através de um espaço, ele é uma experiência inquestionável. Assim. É muito interessante que, como foi dito, eu sou professor de alunos que querem ser artistas. Sou professor da Escola de Belas Artes. Então, você escolhe gravura, escultura, pintura, licenciatura e assim por diante, né? Não é raro você chegar no 5º período e nenhum aluno, no 5º período, já fizeram 5 História da Arte. Nenhum aluno nunca ter ido a um museu ou visto uma obra original. É impressionante você ter... não é uma questão financeira, porque é gratuito. Não sei se vocês estão entendendo, né? Visitar esses museus, Museu Mineiro, Museu Histórico Abílio Barreto, né? Eles são gratuitos. Ou mesmo uma compreensão como uma obra, das obras que estão espalhadas dentro da cidade de Belo Horizonte inteira. Tem a Igreja da Pampulha. Vocês sabem que quando se cita fora a ideia de no MoMA, por exemplo, vai citar uma arte latino-americana, eles citam nos livros a Igreja da Pampulha como referência. Então é muito estranho, aí a gente entra na informação e conhecimento e a gente tem que acabar com um preconceito. Que Drummond fala que amar se aprende amando. A arte se aprende experienciando. Tá? Então, a gente tem um enfoque muito associado a que, quando você vai pensar de arte, parece que todo mundo já tem essa sensibilidade e não precisa de uma educação formal. Tem alunos da comunicação, tem alunos da arquitetura. Já fui professor 10 anos da Escola de Comunicação da PUC, Publicidade e Jornalismo. Já fui professor de História da Arte para Arquitetura. Como que eles tratam essas disciplinas? Como um verniz intelectual, quando tem. O que é o verniz intelectual? Você é jornalista? Então você tem que aprender aí, basicamente, algumas informações sobre obra. Vocês devem ter uma disciplina de História da Arte. Uma. Né? Da antiguidade aos dias atuais no Brasil e no mundo. Sim. Com um professor que também não é especialista, né? Porque nem estou criticando nenhum professor específico aqui, viu? Nem estou criticando. Sinto muito, desculpa. Isso aí foi endereçado. Desculpa, professor. Por quê, gente? História da arte, para você sobreviver sendo professor de História da Arte, você está perdido. Você não sobrevive. Sabe por que você não sobrevive? Porque você vai ter 2 aulas na arquitetura, 4 aulas na comunicação, R$600. Fechamento do mês. É lógico que a universidade de vocês pode remunerar muito bem, mas a gente ganha por hora. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que ficar pipocando, você não consegue ter 18 aulas. Porque são poucos os cursos que têm História da Arte. A própria formação de História da Arte, ela fica comprometida porque, de fato, tem dificuldade de ter o quê, gente? Se não tem demanda, não tem profissional. Isso é óbvio, o mercado funciona assim. Então, de posse dessa informação, o que a gente acredita, então? A gente acredita que a experiência associada à arte, ela é uma experiência que todo mundo passa a imaginar que ela nasceu com as pessoas. Ou trata a arte como informação, não como experiência, ou acredita que você não precisa estudar para entender a arte. Quantas vezes a gente escuta dos mais diferentes profissionais, eu não entendo, mas gosto. Mas como assim? Frase é essa?
Estou escutando Chico Buarque. Eu não entendo uma palavra que ele fala, mas gosto. Como isso é possível? Outra pessoa pode falar, nossa, estou acabando de ver um filme, não entendi uma coisa, não sei nem que história é essa, mas gosto. Acabei de ler um livro inteiro, Crepúsculo, né? Não sei. 50 tons de cinza. Para falar a verdade, eu também não entendi, porque eu não entendo como que vampiro, aquelas coisas lá, não entendi muito bem, mas é por problema cognitivo meu, não é por causa de outra coisa. Mas li o livro inteiro. Então, como você suportou ficar lendo não sei quantos volumes, vendo o filme de Harry Potter? Se você não entende o papel da varinha, qual o significado? Por que você continua? Só séries que você se perdeu na série depois de ver 8 episódios e tem esperança que alguma coisa ainda vai acontecer, você tem alguma... Não, a sua tolerância é bem grande, para falar a verdade, para não dizer outra coisa. A gente não tem essa tolerância. Mas aí o que acontece? O nível que eu quero chegar a situação nossa é a seguinte. Você pega uma criança de 5 anos, pega um Drummond ou um Leminski, um Saramago, joga no colo dela e fala assim, leia. É isso que a gente faz no campo das artes. Vou repetir. Você pega um Proust, Tempo Redescoberto, que não tem pontuação e ninguém passa da página 20, né? Ou a própria pontuação de Saramago. Você pega uma criança de 5 anos, joga lá e fala assim, e aí, o que você achou? Não entendi nada, mas gostei, né? É essa a frase. É assim que nós fazemos com a interpretação da arte. Vejam só. Na minha época, eu não sei se a alfabetização ainda é assim, né? Pode ter mudado depois da tecnologia, mas você ficava lá naquela associação básica, né? B com A. Quando você identificava baleia, você já estava assim, achando que você era um gênio, né? Você falou assim, mãe, já sei falar baleia. Eu falei assim, meu filho, daqui 500 anos você já está falando todos os peixes, né? Para dizer o quê? É muito lento. Até você construir a primeira narrativa, até você ler o primeiro livro, até você chegar na poesia. Está claro isso? Então, por que a nossa experiência com a arte é tacar uma obra e falar assim, leia? Por que nós fazemos isso? Por que os museus não têm curadoria? Seria estranho? Museu sem curadoria? Nenhum tem curadoria. Museu de Arte da Pampulha... Não é um museu, já falei. Não existe museu de arte sem coleção. Eu cheguei lá no Louvre de novo. Gente, Museu de Arte sem coleção, para deixar isso bem claro. Eu chego lá no Museu d'Orsay, onde estão os impressionistas, onde está Van Gogh, Cézanne, Monet, Manet, Renoir, Degas. Eu chego lá, era uma antiga estação de trem desativada. O que eu faço então? Chego lá, não tem nenhuma obra. A Porta do Inferno do Rodin. Chego lá, o que tem? Antiga estação de trem, não tem nenhuma obra. Aí a pessoa fala assim, por que isso é um museu? Isso é uma estação de trem. O museu só se constitui quando ele constrói uma cadência de diálogos de uma complexidade infinita. Então, pensando essas noções, o nosso primeiro desafio é mostrar essa complexidade, que agora eu digo para vocês como ela se realiza. Os museus de artes visuais acabam trabalhando com essa ideia que expulsa quem o visita. Se é de graça, você não toma choque elétrico lá, não tem prova no final, por que você não frequenta? A culpa não é das pessoas. A culpa é das instituições, dos gestores. Se eu entro no Museu Mineiro sendo doutor em História da Arte, que estuda essas coleções, eu não entendo qual que é a proposta. Eu não entendo. Você vê uma obra, por exemplo, você vê uma obra do Belmiro de Almeida e uma cadeira no meio do caminho. Do lado. Não é um Duchamp ressignificado, é uma cadeira. Então, espera aí. Então, eles estão dizendo que Belmiro de Almeida, que pintou aquele quadro em Paris, foi premiado.
é a mesma coisa da cadeira? Veja só, olha que complexidade. Então, a gente tem que entender que o espaço do museu é um espaço de produção de sentido. É um espaço de produção de sentido. E a gente tem que ir aprendendo, olhando, desenvolvendo um conjunto de habilidades para que a gente consiga, em certa dimensão, fazer o quê? Começar a gostar. Você só gosta daquilo que você conhece. Tirando os esotéricos, né? Tem algum esotérico? Eu acredito em Shiva, né? Eu não conheço Shiva, tem o Japamala, mas aí é de outra esfera. A gente só gosta. Nossa, como eu gosto de caviar, você já comeu? Não, mas eu sinto que eu gosto. Não faz sentido. Então, a educação é fundamental, não é uma educação dessa da conta bancária. Quem é esse artista? O que ele quer dizer? Como ele quer dizer? Isso é informação que você consegue no Google. Então, qual foi o desafio aqui que a gente começa a ponderar, né? Qual foi o grande desafio? E como isso se realiza, né? Nos próximos, a gente vai ter, inclusive, a demonstração de alguns slides, né? Falando de slide, gente. Ai, como que eu sou velho. Um PowerPoint, desculpa, gente, que eu ainda dava aula com slide que pegava fogo. Eu estava até comentando, assim. A gente tinha lá, a gente demorava 1h30 colocando o carretel na ordem, cara. Ô, vida sofrida, gente. Nossa Senhora. Ah, não. Quem lembra disso? Fernanda? Ah, você lembra, né? Ah, você sofreu junto. Então, assim, caríssimo. Aí você ia dar uma aula, cara, você chegava lá, tinha uma pessoa com uma pasta, parecia álbum de figurinha da Copa, né? Com o Neymar aí disputado, né? Você fala assim, você é rico, hein? Você tem isso tudo? Aí ele abria, assim. Aí tinha gente de coleção do Museu d'Orsay. Eu falei, cara, você é multimilionário, vamos fazer uma sessão lá na sua casa só para ver slide, né? Hoje, todas as imagens do mundo estão disponíveis e ninguém conhece, né? Isso que é o problema, né? Todo mundo tem informação. Então, como que a gente pensa esse espaço? Eu não sei ainda como a gente conseguiu dar conta disso, para falar a verdade. Agora é sério. Esse projeto é impossível, irrealizável. A gente tem que dizer isso porque a gente conseguiu responder uma questão, então, que Belo Horizonte não conseguiu responder em 100 anos. Espera aí. Uma empresa que não é obrigada, não tem por obrigação corresponder a esse desejo educacional de divulgação, não é obrigação. Política pública é um dever do Estado. E o cidadão tem esse direito. Vocês entendem a diferença? Então, em um ano, é lógico que pessoas trabalhando 24 horas, sem dormir, eu tenho pesadelos até hoje com aquela locomotiva, ela não ia encaixar, não estou brincando não, vocês estão achando que estou brincando? Fazer uma estrada para a locomotiva chegar, eu tenho pesadelos com aço, não sei o quê, mas se a gente pensar então, qual que é a grande articulação? Primeiro, pensar esse espaço. Aí que eu gostaria de já dar algumas instruções para a gente começar a pensar algumas questões juntos. Qual é o espaço, né? Eu queria que vocês começassem a desenvolver esse olhar. Primeira questão, o espaço como produtor de sentido. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês comecem a observar. Tratem o espaço como produtor de sentido. A gente se acostuma a uma dinâmica de naturalizar todos os espaços. Está claro? Né? Para falar a verdade, quem anda de transporte público em Belo Horizonte, por exemplo, eu não sei aqui a sensação, mas se você fica 2 horas dentro do ônibus, você pode pegar esse ônibus em qualquer horário que você acorda no seu ponto. Você acorda no seu ponto. Aí você fala assim, mas o que é isso? Tem uma memória? Ele pode ter atrasado 5 minutos, como você consegue acordar naquele ponto? Para falar a verdade, eu já dormi, já dei 7 voltas em Belo Horizonte inteiro, né, porque eu não acordei. Mas, realmente, você acorda no seu ponto. Porque você está tão acostumado com as referências que você sabe onde tem um buraco do Cristiano Machado, que você vai dar um pulo, aí você já mapeia.
sabe que aquele cara chato vai entrar no ponto da Antônio Carlos. Ele faz isso, ele não falha um dia, pode ter um tsunami, ele está lá. O piadista, como eu, pessoas odiáveis, que não se controlam sempre, quer fazer uma tiradinha, ele vai chegar num ponto, chegando... Bernardo de Vasconcelos, é horrível. Aí, o cheiro, o fedor, você está passando perto da Pampulha, você vai... Estou na Pampulha, você nem precisava estar muito longe, né? Porque está cheirando. Então, esses pontos de localização, eu estou dizendo que a gente trata e trabalha no nosso cérebro numa complexidade muito pequena, porque a gente não precisa de muitas referências, porque a gente acostuma com as referências. Então, quando a gente pensa isso aqui, imagine isso como um hotel. Primeira questão. Imaginem como um hotel. O hotel está aqui, desativado temporariamente. Como essa articulação desse todo esse espaço? Primeiro desafio. Agora eu estou falando como surge um processo de curadoria. Você acha que a Penélope, hoje ela é legal, mas ela já foi uma pessoa muito ruim. Ela chegava para a gente e falava assim, vai sair um museu. Aí você fala assim, mas o que vocês querem dentro dele? Não, eu ainda não sei, mas vai sair em outubro. Esse é o desafio. Pode ter ET dentro? Não sei também responder, mas tem que sair em outubro. Mas como que vai destruir isso tudo, aprovar no patrimônio, a readequação? Não, a gente sabe onde é o espaço. Já, nossa, então, para a gente fazer isso em 6 meses, está super fácil. Só tem que aprovar tudo. Gente, vocês sabem, então, que como nós estamos falando de patrimônio, eu não posso chegar aqui com a minha marreta no final de semana e decidir fazer uma alteração. Tudo isso tem que ser aprovado. Então, veja só. Então, decidimos o espaço. Depois que a gente decidiu o espaço, começa o processo, então, de pensar o que pode ser alterado dentro desse espaço para comportar uma ideia de um centro de memória de museu. Essa é a primeira coisa. As obras, gente, depois que foi aprovado, essas são 2.000 horas de reunião para chegar nesse ponto, e eu estou tratando em 20 segundos. Depois que você chegou nesse ponto, você tem que ver as relações do espaço e perguntar o que vocês querem dentro. Não sabemos. Queremos contar a história da empresa, de Ipatinga, da industrialização, da ferrovia, da colonização, transformação do aço, da inovação, do empreendedorismo, dos nossos agentes, do cinturão verde. Eu falei, não falta mais nada? Tipo, como que o mundo foi construído em 7 dias, né? Por Deus? Deus tem que entrar nessa história? Não, pode começar depois de Jesus Cristo. Já está bom, já é Novo Testamento, então já está bom, a gente começa dali. Então, vocês vão conviver o tempo todo com isso, porque o desejo, às vezes, institucional, que é ótimo, quem é da comunicação aqui sabe, quem é da arquitetura aqui vai saber. A pessoa fala assim, eu quero te contratar para um projeto. O que você quer nesse projeto? Glamour. Aí você fala, glamour? Se compra na esquina? Tem que ser tudo glamour. É assim que os briefings que o curador recebe. Aí depois você fala assim, glamour, tudo bem. Verde é glamour, aí você não sabe onde está. Comunicação também. A pessoa vai briefar uma coisa com você, ou uma peça gráfica, nunca caiam na armadilha de fazer o quê? O cara te falou tudo que ele quer. Não ofereça 2. Não caiam nisso. Porque fala assim, não tem jeito de pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dessa e fazer uma terceira? Vocês já conviveram com isso? Se não, vai conviver a vida toda. E o problema é que a terceira, você já sabe que é um Frankenstein. E ele não quer um Frankenstein. Mas ele acha que se colocar o rosa perto do verde, resolve um problema estrutural. Então, tudo bem, a gente sofre, mas se diverte. Aí a gente chega no segundo ponto fundamental, então, que a gente já tem um espaço. O que a gente vai mostrar?
porque o espaço não está sendo construído para abarcar um museu. O espaço já existe e a gente tem limitações. Então, dentro do espaço total, uma equipe enorme, a gente começa a pensar assim: vou começar do que me parece mais simples, né? Então, o que a gente faz então? Pensamos então articulação entre 3 momentos. Uma parte institucional, está claro, que é a narrativa da história da empresa. Só que isso era o projeto. Aí a nossa ansiedade era: ninguém vai se interessar por isso. Porque qual que é o desafio? Quem gosta propriamente da empresa, no sentido, é quem tem alguma identidade com ela. Quem não tem uma identidade pode ter uma curiosidade, mas ainda ficaria uma história institucional muito rígida, né? Como quando a gente conta uma história, por exemplo, e tem lá o retrato dos presidentes. O nosso desejo era que fosse muito visitado. Então, o grande projeto foi aplicar a primeira categoria que a gente discute, que é a noção, que a gente trabalhou muito, a noção da Big History, né? A Big History, então, a Big History é um tipo de projeto que a gente começou a formatar, pensando como que a teoria do caos, né, que está amparada na Big History, ela é capaz de construir várias narrativas interconectadas sem buscar uma narrativa linear. Esse é o primeiro ponto, né? A Big History, então, entende, e a teoria do caos, que efeitos que parecem à vista secundários, eles, na verdade, são definidores de um conjunto de ações, né? Exemplo: quando você decide vir aqui tomar seu Red Bull e fala assim: eu vou me manter acordado, e eu estou tomando meu Red Bull, e eu gosto de açúcar, porque ela não pegou o light, e eu falo assim: eu tenho que ficar. Se ela dormisse, ela poderia perder uma grande oportunidade de escutar algo que talvez faça sentido para ela. Esse é pobre, esse é o cara mais pobre, ela comprou o produto mais genérico, né? Ela é rica, ela veio para a riqueza e falar assim: paguei R$16 numa coisa que faz o mesmo efeito. Mas tudo bem, né? Isso é glamour, né? Que vocês vão conviver. Então, a primeira questão que a gente começa então a desenvolver, né, se eu acordo algo que você acha que não faria sentido naquele momento, o que acontece? Faz sentido na sua vida depois de 5 anos. Não é um sentido da iluminação, mas o mundo é muito maluco, né? A gente constrói narrativas sobre a gente e sobre o mundo achando que foi tudo linear, foi tudo certinho, e não foi. Então, o fato de você não ir num determinado lugar, as conexões que você deixa de fazer, eu não estou falando que é bom ou ruim, tá? O exemplo: você está indo para prestar vestibular, o carro fura o pneu, o seu ônibus atrasa. Veja só, você vai para outra universidade. Vocês entendem a rede de construção, o que acontece? A rede de amizades, a rede dos espaços que você vai visitar, sua vida necessariamente se transforma em uma outra multiplicidade de ações. Então, como uma ação que não parece claramente indicativa de um caminho, pode conectar, não numa sequência natural, mas numa rede de complexidade. Então, o que a gente fez com a Big History? A Big History, então, a gente pegou o eixo da história da industrialização brasileira. A história da industrialização brasileira, ela começa em 1532. No primeiro momento que se pensa a ideia da colonização, já vem um ferreiro e um produtor de armas para criar uma forja. Cara, olha que genial.
significa que se você contar a história do Brasil pela modificação, pela transformação, pela forja, pela industrialização, a gente tem uma ligação muito específica da ideia da própria Uzi Minas. A Uzi Minas, então, ela não pode ser pensada fora da história das inovações técnicas do mundo, da história do processo de transformação da indústria no mundo, com a história do próprio conceito de inovação. Então, o que a gente faz? A gente consegue contar parte significativa da história institucional, mas ela também é comunicável simbolicamente e historicamente com outras matrizes intelectuais e de pensamento. Então, o que a gente faz a primeira vez? Ao invés de ser um museu histórico mais tradicional, que a gente poderia colocar uma primeira máquina. Aqui foi a primeira máquina. É a primeira máquina. Ando mais. Aqui é a segunda máquina. É a segunda máquina. Aí vem o professor do educativo, coitado, e vai falar assim, a pessoa deve ter um ataque, né, de pânico, né? 200 crianças correndo, né? A gente chamando heróis, assim, aquelas coisas assim, criança, aquela energia, eles nem precisam tomar Red Bull, aí tu já come açúcar, aí você vai para chegar para a criança e fala assim, aqui era uma máquina. Cara, eles não ficam... Essas crianças, cara, com 4 anos de idade, eles já estão jogando no tablet, assim, você olha assim e fala assim, que é isso, meu filho? Né? Imagina você chegar no museu e falar assim, máquina. Ela fala assim, cara, isso faz eu voar, isso eu vou poder andar nela, não vou. A criança não quer saber, nem a gente, né? A gente que mente, para falar a verdade, né? Que é chato pra caramba, a gente fala, não, estou adorando, professor, nossa, que bom que você me chamou aqui, me cobrou para vir aqui, eu tive que até tomar Red Bull para aguentar. Então, então, na verdade, a nossa Constituição aqui é para pensar uma ideia da memória institucional. Vocês já viram que eu já ofendi todo mundo, né? Já ofendi professor, já ofendi Penélope, assim, ninguém pode falar, ele veio aqui para fazer amizade, né? Ele não veio aqui para ser querido. E, gente, não é intencional, eu juro, eu sou do tipo que fala com uma pessoa e fala assim, por que você não está bebendo? Você toma algum medicamento controlado? Ele fala assim, sim, desde os 10 anos. Eu sou a pessoa que eu não faço mais piada, porque é assim, o que aconteceu? Você está tão triste, seu cachorro morreu? Foi atropelado pela minha mãe. Eu sou uma pessoa horrível, porque eu vou fazer uma piada sempre, não vira piada, vira constrangedor. Então, eu peço desculpas formais, porque as ofensas vão continuar, eu não consigo, está fora de mim. Então, já peço desculpas mesmo, assim, não é intencional. Às vezes mas então, retornando, o que a gente buscou, então, dentro de uma proposta? A tecnologia em si também, ela é perigosa, porque a tecnologia em si, ela pode ser potencializadora, mas a tecnologia em si, a gente corre risco de ser um apertador de botão, de você ficar assim, só lá como pergunta e resposta. Então, vocês vão ter a chance aqui de, no primeiro momento, pensar a espacialidade e ver se, em certa medida, o que funcionou, o que não funcionou. Isso é muito importante. A gente, quando termina um projeto desse, a gente também pergunta o que funcionou, o que não funcionou. Lembrando que nós temos também um contratante. Está claro? Nós temos um contratante, porque quem dera, né, se a gente fosse multimilionário e construísse nosso próprio museu, né? Seria uma porcaria, eu tenho certeza. Mas, assim, esse processo de mediação, ele é muito importante, porque ele tensiona certos lugares. Ainda mais não falando com especialista, né? Então, esse foi o nosso primeiro objetivo, que é construir um espaço que ele funcione, em certa medida, como uma estratégia de diálogo com o próprio prédio e também consegue ali associar
processo produtivo, a ideia da empresa numa cultura da inovação, e eu quero que vocês pensem sempre nessa articulação. O que é desejável e o que é possível de realizar. Isso também é uma frustração muito grande para o curador, né? Porque o que é a grande ideia e o que você consegue, de fato, realizar? Realizamos muita coisa, né? Por exemplo, colocar a locomotiva, depois vocês vão ver, né? A locomotiva, isso aqui já foi uma coisa bacanésima. Qual que era o projeto que a Penélope não deixou? O projeto era entrar... Não, isso é loucura minha, tá? A Penélope não tem nada a ver com isso. Eu falei assim, se vamos colocar a locomotiva, vamos tacar a locomotiva dentro, como se ela tivesse entrando, quebrando a estrutura do prédio e virasse, ao mesmo tempo, uma locomotiva que ela continua sendo, mas um artefato também da visualização da própria estrutura do locomotivo. Essa é a ideia do curador. Mas o que você precisa? Aprovar isso, né? Aprovar em todas as instâncias. E engraçado, teve um momento, Penélope, que eu ainda não te falei, eu tinha decidido já, estava tudo certo, a gente já tinha conversado, para a locomotiva ficar de frente. Vocês vão entender o recurso, porque quem olha lá parece que ela está de costa, né? Ela está de costa para o espaço externo. Mas eu queria que ela estivesse aqui de frente. Eu não sei se era 2h da manhã, eu recebo uma mensagem, não sei que horas mais, né? A gente já não dormia, perguntando assim, chovendo, você tem certeza que a locomotiva é para ficar de frente mesmo? Eu lá no hotel, falei, gente, será que eu tenho certeza? Não, porque eles conseguem colocar uma vez. Porque aquele braço, a estrutura que foi isso aqui, depois vocês vão ver os vídeos, não é mover uma cadeira, né? Aí eu falei assim, caramba, e agora? É aquele momento que você pensa, está dormindo, recebe uma ligação, a locomotiva é para ficar de frente? Eu falei, que locomotiva, meu Deus? Então, são decisões que você aposta na possibilidade, mas nenhum SketchUp, nenhum 3D consegue dar uma experiência para a gente ver o resultado. E aí a gente só viu que funcionou, eu só vi que funcionou, para falar a verdade, quando foi na inauguração, né? E quando a gente chegou, as pessoas tiveram o primeiro impacto com a locomotiva, aí você vê o que é memória efetiva, né? De quem trabalha numa empresa ou quem está num lugar, né? Assim, o olho encheu de lágrima de algumas pessoas, assim. Eu falei assim, o que está acontecendo? Eu estou sendo uma pessoa tão detestável? Não, aí depois que eu entendi, mas eu entendi que era porque aquela locomotiva, simbolicamente, o impacto dela produzida quando a pessoa chegava, e depois eu vou discutir a simbologia dela também, ela causou um aspecto, digamos, cenográfico, que a gente poderia dizer, que cumpriu muito bem esse elemento. Então, a locomotiva cumpre uma função que é um elemento simbólico, o elemento de trazer ou levar, né, o minério, e assim por diante. Então, essas são soluções que a gente começou a pensar, que eu quero que vocês observem. Gente, presta atenção aqui. As pessoas não podem ver uma coisa mais em movimento. Se vê, elas já começam a acompanhar, assim, quase cair da cadeira. Então, retornando, eu quero que vocês construam esses aspectos da comunicabilidade. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, a estrutura do cheio e do vazio. A estrutura da composição e do silêncio. Então, vocês vão ver que os espaços todos estão em processo de comunicação. A gente vai ter uma ideia só sobre essa expografia, tá? Uma discussão inteira só sobre ela. Então, o que a gente vê? A ideia do espaço em conformação. Então, vocês vão ver que tudo está em comunicação. A abertura para o espaço de fora dá uma característica modernista muito bacana, que nada está fechado num nicho específico.
Então, a gente trabalhou sempre com a ideia do atravessamento. O que é o atravessamento? Vocês vão ver que a expografia, mesmo na sala artística, na área artística, ela não é dividida em módulos estanques. Então, eu não entro num nicho e vejo um conjunto de obras que estão associadas àquele nicho. Vejo, mas elas estão atravessadas com outras contaminações. Entendem? Geralmente, você entra num museu que tem curadoria, ele corre o risco de ser muito estanque, né? Arte do século XIX. Ponto. Aqui, todo o atravessamento, ele é realizado dentro desse diálogo contínuo e também da preservação da memória do próprio espaço. Então, a gente não desrespeitou o espaço do ponto de vista para tentar formular estratégias para apagar essa memória. Tudo que foi possível em termos de articulação foi preservado para que a gente tivesse a ideia clara, né? Que esse espaço ele tem uma função, mas ele foi ressignificado. As estratégias de ressignificação são elementos importantíssimos que a gente vai ter muito tempo de pensar juntos e de discutir, né? Então, aqui a gente já tem a primeira tentativa de pensar essas 3 temporalidades e 3 espacialidades. A história do Grande Hotel, que se mantém, a história institucional na Big History e, em parte, o desafio de uma coleção artística. Por quê? O que acontece com a maioria das coleções? A maioria das coleções, ela obedece ao interesse do gestor ou do comprador. Isso acontece nas instituições públicas, tá? Isso não é uma questão das instituições privadas. Significa, então, que eu sou um gestor, eu recebo um conjunto de doações que não tem a ver com a identidade do museu, por exemplo, quando é um museu público. Imagina a Uzi Minas, que ela não nasce com um projeto há 60 anos, já podemos falar 60 anos atrás, de 60 anos atrás, dizendo assim, nós vamos comprar uma coleção já específica. Contratava um curador, seja lá um marchand, e dizia assim, você é responsável para construir a coleção da Uzi Minas. Isso não foi feito. Isso não é feito. Eu acho que a única instituição que fez isso dessa forma é o MASP, né? Por causa do Bard e do Chateaubriand, né? Que aí o Bard já tem um projeto de comprar as obras específicas para formar um museu. Então, o que é o problema? Quando chega toda a coleção, essa coleção ficava onde? Geralmente fica, como na UFMG fica em outros lugares, né, em salas de reunião, em espaços específicos gerais, e muitas vezes a pessoa nem sabe que está com uma obra de arte. É o mais natural que as pessoas não saibam. Então, há outra decisão, né? Convencer, primeiro, as obras que a gente vai expor e as obras que nós não vamos expor. Por que você não vai expor o crucifixo que tal presidente da Uzi Minas ganhou, sei lá de quem, né? Por que você não vai expor uma boneca japonesa ganhada numa visita técnica, não sei o quê? Vocês estão entendendo que está claramente aí que não é um valor dos afetos. Porque se a gente constrói um museu do valor dos afetos, ela só faz sentido para quem tem afeto com aquele objeto. Então, a própria seleção das obras já foi uma luta. Agora, eu gostaria que quem for fazer o curso até o final e se interessar por essa discussão, pensasse. Nossa, já falei demais. Mas nós vamos até 7 horas da... Não se animem, não. Eu fui contratado aqui, eu falei que a única condição do contrato é eu parar quando eu quisesse. E tem segurança. Olha lá, ó, a segurança lá fora ali. Quem tentasse passar por ele vai tomar uma rasteira. Então, nós vamos até 3 horas da tarde aqui. Se prepare. Então, não, finalizando mesmo, eu queria que, como exercício para pensar a curadoria, vocês pensassem nessas obras, fotografem em abundância. Pensasse quais são os diálogos possíveis. Quais são?
É lógico que ali está sentado uma perspectiva teórica da história da arte também como aspecto da linguagem. Mas um bom exercício é desmontar e remontar mentalmente, ou como um exercício. E a curadoria faz isso. Você tem um universo, aqui foi maravilhoso, porque geralmente quando você pega uma instituição, o espaço está dado, a expografia está dada, né? Quando a gente vai fazer uma exposição no UFMG, você tem lá uns praticáveis. O que tem? Tem aquela cadeira para você usar, tem aquele negócio de madeira ali, e 3 paredes em drywall que tem que pintar porque está toda furada. Ah, e ele não tem dinheiro para tinta. Vai ter que pagar do seu bolso se você quiser qualquer cor que não seja branca. E o cara só pode vir aqui 2 horas da tarde da terça-feira, mas a montagem começa 2 horas da tarde. É o que dá para fazer, né, minha gente? Se você quiser fazer exposição, é assim. Aqui não. Aqui foi tudo articulado dentro dessa possibilidade. Então, tudo foi construído do zero para comportar essa estrutura das obras. Então, as obras se comunicam, de fato, com a estrutura do museu e da expografia. Então, esse vai ser nosso exercício. Tá? Então, espero que estejam provocados nesse primeiro momento, porque agora a gente vai, de fato, tomar um café. Ai, que alívio. E passar, então, a uma visita que a gente planejou, o João vai ajudar, mas não é uma coisa muito rígida. Podem aproximar, a gente vai dar uma volta para a gente poder conversar bastante também, tá? O meu contato de e-mail vai estar disponível para vocês também, para a gente continuar a nossa visita discutindo. Então, a Constituição aqui sempre foi uma ideia do diálogo do espaço externo com espaço interno, né? Essa capacidade desse fluxo de visão que a gente estava discutindo aqui é um elemento fundamental. E vocês vão perceber também alguns detalhes, né? Essa estrutura da marquise, a instalação da entrada, vocês estão vendo que tem um desenho estrutural e ao mesmo tempo uma ideia de movimentação belíssima. Eu não tenho tempo de demarcar esses espaços com vocês, mas depois, numa oportunidade, pisem na grama, não sei se é permitido, para justamente perceber como que a ideia também do prédio, ela sempre está colocando em diálogo a estrutura funcional e a estrutura artística. Um dos elementos fundamentais da arquitetura modernista é essa problematização, né? Então, a arquitetura que é pensada muito como uma ideia de funcionalidade, ela passa também a pensar funcionalidade e critérios estéticos, né? Sim. Uma coisa que você me falou um dia. Sim, pois é. Queria só que você falasse aquele negócio que você me falou um dia, por que a arquitetura modernista e não a arquitetura moderna? Eu acho que isso é interessante. Perfeito. Isso é uma convenção chata, que eu só falei aquilo para chamar a atenção do João, um dia que ele estava muito chato. Mas, na verdade, quando a gente fala do moderno não se refere à temporalidade. Isso é um erro muito comum. Moderno não se refere a uma temporalidade específica. Nossa, que alívio. O moderno, então, ele está associado a um debate entre o antico e o moderno. Então, significa que eu posso ter um moderno no século XVI, mas eu não posso ter uma arquitetura modernista no século XVI. O modernismo, nesse ponto, nós estamos falando muito mais de uma constituição estilística. O moderno está associado a uma ideia, inclusive, de inovação. Então, significa que o Leonardo da Vinci é moderno, mas ele nunca será, nesse ponto de vista, modernista. Isso é um detalhe conceitual que nos ajuda a fazer uma reflexão muito boa, ainda mais conceitualmente, né? Na história da arte, a gente fica atento aos conceitos, justamente para demarcar certos lugares importantes, assim, como consideração, né? E isso é muito bom, porque vocês vão ver, e eu dou um conselho, assim, né? O desenho é uma estrutura fundamental. Quem não desenha não é o desenho artístico, viu? O desenho é uma das formas mais interessantes de você fazer o que eu chamo de regressão do olhar.
porque com desenho você tem que pensar o tempo todo sobre a representação. Então eu queria que depois vocês andassem, e os ritmos são produzidos até no ponto onde está o Centro de Memória Usiminas. Vocês vão ver na parte embaixo, a iluminação, o sol, produz efeitos de movimento em momentos distintos. Hoje é o dia para ser o contra-exemplo, né? Porque ainda está sem sol. Sol, assim, ó, liga lá. Porque, para falar a verdade, você vai vendo a temporalidade a partir da ideia dos espaços provocados. Faz desenho nas paredes também. Então, olha que legal. A arquitetura não é algo parado, estanque. Ela é projetada para ser funcional, mas está em contínuo diálogo, inclusive, com a noção de espaço, né? Fiquem atentos à experiência arquitetônica. Ela está associada a você ter uma vivência com o corpo e com o deslocamento, como as obras de arte. Então, esse exercício vai ser sempre fundamental para a gente fazer aqui, né? Vamos mais, eu encontro vocês, eu acho que a gente pode passar por... Então, continuando, esse é o desafio, né? O desafio de fazer uma sala que, ao mesmo tempo, tem uma proposta do diálogo, da representação da empresa, e ela consegue, ao mesmo tempo, fazer um diálogo maior, né? Esses são os eventos definidores da Usiminas. O que eu estou querendo dizer isso? Isso é um debate muito extenso, porque quando você vai fazer uma representação de uma cultura da empresa, a complexidade que nós temos que escolher 18 eventos, 14 eventos, 20 eventos. Se você tivesse que escolher 20 eventos da sua vida para ser os eventos definidores, já é uma complexidade, vocês sendo jovens, né? Imagina escolher 18, 20 eventos que, em certa medida, além disso, com fotografias, conseguissem, em certa medida, espelhar o desejo institucional. Porque o papel da memória não é sobre o passado, né? É sobre as alternativas para o futuro. Veja só, falar de memória é muito pouco falar sobre o passado. Porque, na verdade, você só quer acessar a sua memória quando você tem uma dúvida sobre o presente e quer fazer uma representação sobre o futuro. Está claro? Você, só quando está lá no fundo do poço, você fala assim, como eu cheguei aqui? Foi depois daquela palestra. Mas, então, sempre a gente está nessa estrutura. Então, toda vez que a gente entra em ação a necessidade de falar como era o passado, é uma necessidade que a gente quer se reinventar. Mas isso é uma narrativa magnífica, né, da história da empresa, mas ela está associada também com a industrialização e a memória. Então, nós temos um fluxo de diálogo, que agora não dá para ver, mas qual que é o projeto curatorial? Que essa história, que não é linear, não é feita de um ponto de vista cronológico, ela se espelha na própria história ao mesmo tempo da industrialização e da memória. Isso aqui é parte integrante de um diálogo contínuo entre essas duas estruturas, porque aí ela ganha significado. Então, quando você está entrando, é uma articulação de um mosaico de duas histórias intercaladas. Depois, vejam como foi construído, isso é muito importante. Aqui a gente não tem espaço de voltar lá e entrar de novo. Então, quando a pessoa entra ali, a porta também simbolicamente, vocês vão ver que a gente cria um efeito de ponto de fuga lá. Toda essa narrativa que está aqui à primeira vista misturada em eventos definidores, porque é assim que funciona a nossa memória, né? A ideia da memória involuntária é muito bacana, né? Daqui a pouco o João fala, anda rápido, já estou acabando. Lembra lá do Proust, né, do Tempo Redescoberto? Tomar o chá e a memória vem, um cheiro que te leva a uma memória, essas articulações. Esses dois diálogos, eles estão associados com você. Você podia até ficar. Com você, porque essa é a foto
inaugural de maior reconhecimento, que significa a cravação da estaca. E alguém pode ir lá, por favor? Alguém pode? Você. Tá. Dá choque, por favor. Pegue aí, por favor. Então a gente faz essa articulação. Isso. Nossa, ele é primo dele. Aí pronto. Aí. Aí, não, pode ficar, por favor. Porque, não, chega mais perto. Porque esse ponto, então, a gente cria uma ideia de representação em escala próxima ao natural. E também com a identidade, a gente selecionou figuras da identidade para criar essa projeção, né, como se você fizesse o gesto inaugural, o gesto de entrada, o primeiro gesto. Esse é o objetivo. Isso. Tá perfeito. Nossa, agora ninguém sai mais daí, o cara. Você começa a cobrar. Aqui, então, é uma identificação. A gente não queria também colocar todas as referências ou a logo ou qualquer coisa aqui, para que você tivesse essa experiência associada com a história da industrialização com um pequeno texto. Mas aqui está um mapa geral. E a ideia do objeto é o objeto real, porque a gente não poderia colocar aqui um objeto que ele é histórico. Ele cumpre uma função como se fosse uma ideia de uma maquete para representar essa ideia geral.